Olá, muito boa tarde. Através da sua doutrina social, a Igreja Católica pronuncia-se sobre os problemas da sociedade, adiantando princípios relevantes para a organização social. Eles serão apresentados daqui a pouco neste programa, onde contaremos com a presença de Acácio Catarino. Antes, mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade religiosa. As redes sociais são um novo ambiente existencial. O Dia Mundial das Comunicações Sociais ofereceu oportunidades para explorar esse novo continente. Depois também interna, naturalmente. Redes sociais, portais de verdade e de fé, novos espaços de evangelização. Foi o tema escolhido para este dia que há 47 anos a Igreja Católica dedica aos meios de comunicação e seus profissionais. Uma mensagem que foi apresentada pelos responsáveis do setor em Portugal, num encontro onde se debateu a presença da Igreja Católica nos média e suas variadas plataformas. É a oportunidade de dar a conhecer, por um lado, dar a conhecer a mensagem que o Santo Padre escreveu para este dia, ainda que ela já é do nosso conhecimento, do conhecimento da opinião pública desde janeiro, que é a data da sua assinatura, e na sequência disso também, na sequência da apresentação da mensagem, manter e fomentar e cultivar o contacto com os profissionais da comunicação social, de modo a poder transmitir-lhes a perspectiva da Igreja relativamente à importância da comunicação social no seu conjunto. Os contributos e mudanças que estas redes provocam em toda a sociedade são evidentes. Possibilitam a interação, a disponibilização de notícias e a maior facilidade de comunicação e organização entre indivíduos. Algo nunca visto até então com nenhum outro meio de comunicação. A evolução e os anos que várias ferramentas que quiserem de comunicação, no fundo, levaram a evoluir, a chegar, por exemplo, aos 50 milhões de utilizadores. No caso da rádio foram 38 anos. No caso do Facebook, no período de um ano, conseguem-se chegar a 4 vezes este valor. E, portanto, temos efetivamente aqui uma evolução do ponto de vista tecnológico que permite aproximar as pessoas e dar-lhes formas de comunicação. Bento Oliveira é professor e um apaixonado pela comunicação. Criou, entre outros, o projeto iMissio, uma plataforma exclusivamente digital que pretende divulgar e cimentar a evangelização através das redes sociais. Inicialmente tínhamos como objetivo o iMissio, usando o inglês Eu Sinto a Tua Falta, isto é, de preparação para o nascimento de Jesus, e depois, inspirado também um bocadinho num projeto que está a ser desenvolvido em Espanha, que é o imission.org, dar continuidade a esta evangelização ou a missão através da internet. E conseguimos constituir uma equipa de 8 pessoas, em que quase todos os dias conseguimos partilhar, em que o grande objetivo é criarmos uma comunidade virtual que possa congregar o máximo de pessoas à volta da evangelização pelas redes sociais. Evangelização esta que até há bem pouco tempo não se imaginava que fosse possível, mas que agora é já uma aposta na qual a Igreja Católica deve continuar a investir. Além da presença nas redes sociais mais populares, como o Facebook e o Twitter, a Agência Eclésia, portal de notícias da Igreja Católica em Portugal, passa agora também a ter um canal onde terá múltiplos serviços à disposição do espectador. É claramente uma mais-valia, até porque pode chegar a novos públicos, e não só o público jovem, que naturalmente está muito nestas redes sociais, muito na componente de internet, cada vez mais também no mobile, mas inclusivamente até um público mais sénior, que, por exemplo, com o tema do meu canal, acaba por aceder a conteúdo de rede social, de internet, mas no conforto do lar e a ver televisão. E, portanto, é uma forma também de, novamente, passar a palavra, chegar a mais pessoas, de segmentos diferentes. Não quer dizer que, inclusive, seja só o público jovem, é simplesmente a mais gente. A celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais foi determinada pelo Concílio Vaticano II para pedir ação e apoio material para o compromisso católico neste setor. No Vaticano, o Papa Francisco canonizou 2 religiosas da América Latina e vários mártires italianos. São os primeiros santos do seu pontificado. As 2 religiosas que agora são santas viveram no século XX. Uma delas, Laura Montoya, é a primeira santa da Colômbia. A outra santa é a mexicana Maria Guadalupe. Ambas fundaram congregações missionárias.
Foram também canonizados um grupo de 800 mártires italianos, todos mortos no século XV por invasores otomanos, por se recusarem a renegar a fé cristã. Sono luminosi esempi di insegnamenti che ci offrono i santi proclamati oggi, ma che suscitano anche domande alla nostra vita cristiana. Francisco lembrou os cristãos perseguidos por causa da sua fé e pediu coragem para evitar o aburguesamento do coração. O Papa apelou no Vaticano à defesa da vida humana desde a sua concepção e manifestou o seu apoio à petição europeia Um de Nós, pelo fim do financiamento de ações que destruam embriões humanos. Saluto i partecipanti alla Marcia per la Vita che ha avuto luogo questa mattina a Roma. Invito a mantenere viva l'attenzione di tutti sul tema così importante del rispetto per la vita umana sin dal momento del suo concepimento. Temática que está também em debate em Portugal. Por estes dias decorre a Semana da Vida com o tema Dá Mais Vida à Tua Vida, coordenada pela Comissão Episcopal do Laicado e Família. Papa Francisco Conversas com Jorge Bergoglio é o título de um livro que permite conhecer o Papa Francisco através de um testemunho direto. Um discurso na primeira pessoa que agora chega a Portugal. Sou Jorge Bergoglio, padre. É que eu gosto de ser padre. É desta forma que o agora Papa Francisco se apresenta a quem não o conhece. Esta é apenas uma das muitas afirmações e pensamentos que podem ser lidas no livro agora editado em Portugal pela Paulinas Editora. A obra Papa Francisco Conversas com Jorge Bergoglio é o resultado de uma entrevista ao então arcebispo de Buenos Aires, originalmente publicada em 2010, na Argentina. Conta uma série de histórias preciosas, atravessadas de fé, de esperança, mas também de muito humor, e tornam este livro uma espécie de documento autobiográfico em que, em primeira pessoa, nós temos acesso a um conhecimento muito especial, muito relevante, muito humano e, ao mesmo tempo, o testemunho de um grande homem de igreja, de um grande cristão, que é o Papa Francisco. Um livro recheado de episódios de infância onde Francisco fala abertamente sobre a família, a sua vocação e alguns dos seus gostos pessoais em áreas como a leitura, a dança, o cinema e até o futebol. O que é que ele gosta de comer, o que é que ele gosta de ouvir, o que é que ele gosta de ler, o clube de futebol, as suas paixões, a sua família, o sonho que ele transporta para a igreja, a experiência que ele faz de oração e do silêncio, o que é que o faz rir, o que é que o faz sonhar. É assim um retrato muito humano que certamente depois nos faz olhar para o Papa Francisco com conhecimento como se ele já fosse um bocadinho da nossa família. O estilo informal, direto e intimista deste livro marca o perfil de um homem humilde, corajoso e verdadeiro. Em 2010, o cardeal Bergoglio deu a sua opinião, por exemplo, sobre questões como o celibato dos padres, defendendo que poderia tornar-se uma opção de cada um tomar a decisão de ser celibatário ou não. Uma opinião sincera que não o compromete agora que é Papa. Eu penso que não, porque a vida dele é muito coerente com tudo aquilo que ele diz. Era coerente quando ele foi nomeado bispo, com aquilo que ele fazia como sacerdote, e penso que é coerente neste momento que ele é Papa, que está a fazer aquilo que ele dizia como bispo. Portanto, eu sinto que há um fio condutor em toda a sua vida e que, mesmo o facto de ele ter escolhido como nome Francisco, acho que lhe assenta muito bem, porque não podia ser diferente. A irmã Delfina Repetto esteve entre 1985 e 1988 na Argentina, a trabalhar como jornalista na revista Família Cristã. Tempos problemáticos num país acabado de sair de uma ditadura militar. A irmã Delfina não se recorda do agora Papa nessa altura, porque devido à repressão, o então padre Bergoglio tentava quase às escondidas ajudar os mais necessitados. Ele, como fala aqui no livro, se empenhou, como muitos outros, como muita parte da igreja, a trabalhar quase à escondida,
apoiar as famílias. Ele teve contactos também com Videla, com Macera, para saber onde estava a gente. Até uma vez foi a celebrar nas prisões para ver se encontrava as pessoas e dar notícias aos familiares, poder fazer algo para eles. Papa Francisco, Conversas com Jorge Bergoglio, um livro já disponível em Portugal, editado pela Paulinas Editora. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Agora divulgamos temas da doutrina social da Igreja. E hoje o nosso convidado é o Cássio Catarino. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Ação social de proximidade. É um tema que faz parte da doutrina social da Igreja. Que relevância tem este tema para a organização social? Faz parte da doutrina e faz parte da prática e da própria história. Poderemos dizer que esta ação social de proximidade existe desde as primeiras comunidades cristãs. Depois manteve-se ao longo dos períodos subsequentes e até aos dias de hoje. Normalmente trata-se de uma ação bastante menosprezada em contraste com outras linhas de ação, designadamente as instituições e, naturalmente, o próprio Estado. Mas, para todos os efeitos, tem existido ao longo de todos os séculos e hoje é uma necessidade premente, precisamente porque, em muitos casos, não há respostas adequadas para inúmeros problemas. E por isso, neste espaço onde divulgamos temas da doutrina social da Igreja, contando agora com a presença da doutora Cássio Catarino, falamos desta proximidade, de tudo isto que pode e deve ser desenvolvido precisamente nessas instâncias. E o que é que deve caracterizar? O que é que esta palavra proximidade traz de novo à ação social? No fundo está na linha precisamente da parábola do bom samaritano. Portanto, essa é uma relação típica de proximidade, ou seja, as pessoas estão em contacto direto umas com as outras, na sua residência, nos seus locais de trabalho, etc. E perante qualquer problema que surja, imediatamente desencadeiam entreajuda. Nos casos presta-se a ajuda imediata, noutros casos recorre-se de facto a outras entidades públicas ou privadas. Para todos os efeitos, o importante da proximidade é as pessoas estarem próximas umas das outras, reconhecerem os problemas logo que eles aparecem e tentar dar respostas imediatas, diretas, sem prejuízo de depois se recorrer a outras entidades. Ganham aqui particular significado aquelas palavras do Padre Américo que desafiava cada comunidade a resolver o problema dos seus pobres? Ganha toda a atualidade, sendo conveniente atualizar essa afirmação. De facto, não podemos ter a ilusão de que cada comunidade seja capaz de resolver os seus problemas. Mas, para todos os efeitos, tem que aceitar a primeira responsabilidade pela solução e, entretanto, articular com a comunidade mais ampla, no fundo, o próprio país. Mas isso, de facto, é nuclear na perspectiva da tomada de consciência e da prestação das ajudas diretas e imediatas. É de caridade que falamos, quando se fala desta ajuda direta e imediata? Falamos claramente de caridade, de solidariedade, etc., sendo conveniente termos bem presente que a doutrina social da Igreja, pelo menos desde os anos 30 do século passado, faz uma distinção entre caridade relacional, também chamada face a face, e caridade estrutural. Portanto, não basta que as pessoas se entreajudem, é necessário que em simultâneo atuem nas diferentes estruturas para que essas estruturas sejam mais justas e mais humanas. Caridade como alma e sustentáculo da solidariedade. Esta atitude de caridade é de facto necessária, é precisa para que essa solidariedade seja efetiva? Eu direi que é mesmo indispensável. Na perspectiva laica chamamos-lhe solidariedade, na perspectiva cristã é de facto caridade. Mas trata-se da mesma realidade, da mesma atitude? Eu direi que, digamos assim, aparentemente é a mesma realidade. Em profundidade não será exatamente o mesmo, porque aqui existe a consciência de que a outra pessoa é tão merecedora de atenção como eu próprio, e acrescenta-se depois aquela dimensão mais teológica. No fundo, as pessoas
ajudarem-se umas às outras, ou amarem-se, entre aspas, umas às outras, como o próprio Deus ama. Portanto, há esta dimensão perfeitamente transcendente. Na solidariedade laica não existe diretamente esta perspectiva, mas há correntes filosóficas laicas que também vão na mesma direção. Portanto, estamos bem acompanhados. Por vezes esta palavra caridade tem um significado nem sempre muito positivo. Claro. Porquê? Porque, na sua opinião, é alguma carga histórica que faz com que isso aconteça? É precisamente isso, é a carga histórica. Para todos os efeitos, o desenvolvimento histórico da caridade consistiu em as pessoas com mais posses ajudarem as pessoas com menos posses. Portanto, de alguma forma, a ideia tradicional de caridade manteve uma estrutura de classes sociais, a classe superior e a classe inferior, de tal maneira que, no século XIX, quando surgiram os grandes movimentos transformadores, se pôs de lado a caridade por causa desta imagem. Mas a caridade, pelo contrário, é tão transformadora a nível de estruturas como os movimentos mais revolucionários, mais radicais. E por isso exige novas descobertas. E como articular precisamente o trabalho das instituições, das estruturas e o trabalho que é feito espontaneamente de ajuda por cada cidadão, por cada indivíduo, por cada cristão, exatamente, no caso. Essa articulação é mesmo, de facto, indispensável, ainda bem que chama a atenção para ela. O ideal seria que em cada freguesia, particularmente numa situação de crise como esta, existisse um grupo de ação social em cada freguesia ou paróquia. Grupo de ação social esse com representantes de todas as zonas, para que todas as zonas tenham a tal relação de proximidade com vista à solução dos problemas. Seria depois desejável que a nível de paróquia ainda houvesse uma coordenação de todas as entidades que trabalham neste domínio e depois a articulação com as instituições e com os próprios serviços oficiais. Enquanto isto não existir, a ação social de base, de proximidade, continua claramente menosprezada, como tem sido ao longo dos séculos. E se não acontece nessa proximidade, se acontece a nível central, regional ou mesmo nacional, há o perigo da burocracia, enfim, de instâncias intermédias não permitirem que essa ajuda aconteça de facto? Não só a burocracia, que é uma realidade, mas também o alheamento e até a exclusão social. Porquê? Porque vendo os problemas a partir de cima para baixo, só por muita sorte ou coincidência é que se veriam todos os problemas. Consequentemente, mesmo para a adoção de medidas de caráter geral, é necessário termos a base da proximidade. E um conjunto de documentos da doutrina social da Igreja fundamentam esta... Todos eles. Todos eles fundamentam. Desde o início. Desde o livro dos Atos dos Apóstolos, onde diz que as comunidades se entreajudavam, não é? Umas às outras. Exato. Também no documento da Conferência Episcopal Portuguesa, quando se realça a existência de dois tipos de agentes para o exercício da caridade. A comunidade cristã e os agentes intermédios. Que diferença existe entre eles e qual a sua especificidade? Muito bem, é uma diferença que está assumida já há muito e relaciona-se com um princípio que é difícil de dizer, que é o princípio da subsidiariedade. Ora bem, entende a doutrina social da Igreja desde sempre que, de facto, a ação básica é aquela que se realiza na proximidade. Mas existe a consciência plena de que essa não é suficiente. Tendo isso em conta, assumem-se como indispensáveis as organizações intermédias, que são precisamente as instituições particulares e outras entidades também particulares. O terceiro patamar é o do Estado. O ideal, numa sociedade devidamente organizada à luz deste princípio, seria a existir uma ação de proximidade bem organizada em toda a parte, haver depois organizações intermédias que farão o que estiver ao seu alcance e o Estado depois asseguraria aquilo que é de caráter geral e que ultrapassa a capacidade tanto da base como das organizações intermédias. Lá chegaremos talvez daqui a umas décadas. Não sabemos quando. Exatamente. Na situação atual, esses princípios ou esse ideal vai estando presente ou estamos muito aquém de o concretizar? Estamos muito aquém. Toda a gente defende e mais ou menos está presente a nível de palavras, mas na prática tem sido extremamente difícil. Temos uma organização que é exemplar neste aspecto, que é a Sociedade de São Vicente de Paulo,
que até tem o azar de nem sempre ser devidamente reconhecida por causa de estar ligada à tal caridade que os outros deturparam. Mas, para todos os efeitos, é um exemplo que vem desde o século XIX e, tanto quanto sei hoje, tem cerca de 850 conferências vicentinas. Que agem sempre na proximidade. Agem sempre na proximidade. Depois a Caritas está também com essa preocupação, não tem sido fácil arrancar, mas está mesmo com essa preocupação, e a nível episcopal já houve orientações claras nesse sentido, designadamente numa carta pastoral sobre as crianças. Mas mesmo assim tem sido extremamente difícil dentro da Igreja, e fora da Igreja é a mesma coisa. Uma última questão sobre esta temática que diz respeito ao voluntariado. Qual é a importância que tem o voluntariado para esse exercício da caridade na proximidade? O voluntariado é decisivo e eu diria que esta ação, por natureza, é uma ação praticada por voluntários. E é exatamente o facto de ser praticada por voluntários que a torna mais universal. Se porventura fôssemos profissionalizá-la, automaticamente ficaria limitada em função das disponibilidades dos profissionais. Portanto, a vertente voluntariado é fundamental. Acrescentando talvez o seguinte: quando falamos de voluntariado, falamos em trabalho gratuito e direi mesmo livremente gratuito. Não se trata de qualquer imposição, trata-se de uma predisposição que as pessoas têm na solidariedade espontânea, natural, umas com as outras. Princípios que podem inspirar a organização social e o equilíbrio entre todas as partes nesta sociedade, que agradeço ao Dr. Acácio Catarino ter apresentado aqui no programa. Voltamos a encontrar-nos de hoje, 8 dias, para apresentar outras temáticas da doutrina social da Igreja. Já amanhã são outros temas da atualidade religiosa que vos propomos. Desejo um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.